Diga: essa palavra é minha. Graça e paz, igreja do avivamento. Eu ouvi dizer que aqui é a igreja do avivamento. Graça e paz, igreja do avivamento. Eu quero que continue de pé. A gente vai ficar até meia-noite em pé. Estou brincando. Eu quero chamar debaixo de céus abertos a equipe dos novos voluntários. Por favor. A equipe dos novos voluntários, mídia, apoio, Kids, Promessa Kids. Podem subir, pode subir a equipe. Isso, bom. Fiquem de frente para lá, para a igreja. Aí. Vocês estão lindos, hein? Olha só. Cadê a galera do Kids? Se é voluntário novo, tem que vir para cá. Será? Então tá bom. Gente, vamos dar uma salva de palmas para essa equipe linda. Que bênção, né? Essa equipe é a equipe nova da última turma do Triê, tá? Que fizeram um treinamento direitinho e agora estão servindo na mídia e no apoio ao culto. A galera que está com essa camisa que tem voluntary atrás, ó, vira aqui, Denise. Pronto. A galera que está com essa camisa é a galera do apoio ao culto, certo? Que tem escrito na frente: ser igreja, obras, reinar. É um dos assuntos que a gente fala no treinamento. E a galera que está com essas figurinhas aqui na frente, né? É a galera da mídia, ó. Tem mídia escrita aqui atrás, tá bom? Amém? Ok, pessoal? Vamos orar pela vida deles. Pastor, eu cheguei na igreja agora. Eu posso fazer parte de uma dessas equipes? Pode sim. Você vai se inscrever na próxima turma do Triê que vai ter, tá bom? E você vai poder servir, assim como essa equipe linda que está aqui, está servindo também, ok? Algumas pessoas antigas, pode ser que você recorde de alguém aqui, se você é mais antigo. Eles saíram por um tempo da obra e aí decidiram retornar e estão retornando nessas equipes, tá bom? Vamos orar pela vida deles, gente. Amém ou não amém? Estenda as mãos na direção deles. Se puder ficar de joelhos, fiquem. Quem tem problema no joelho, alguma coisa assim, não tem problema, pode ficar em pé. Eu quero pedir à equipe, os líderes de célula, presbíteros daqui da nossa congregação, tá? Venham aqui, subam aqui no altar do meu lado aqui. Eu vou colocar o óleo da unção nas mãos de vocês. Vocês vão orar pela vida deles. Eu quero que nesse momento toda igreja ore pela vida deles. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ore pela vida deles, para que Deus traga bom ânimo ao coração, para que eles se mantenham progressivos na chamada de servir. Jesus, ele olha para os discípulos e os discípulos estão conversando. Olha a conversa dos discípulos: quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior? E aí provavelmente eles achavam que o maior era o mais capacitado, era aquele que tinha mais habilidade, aquele que era mais importante.
E Jesus dá uma lição para eles. Jesus diz assim: o maior no reino de meu Pai é aquele que mais servir dentre os homens. Ou seja, o maior é aquele que mais serve. Fica por cima aquele que vai por baixo. Quantos estão entendendo isso? Amém? Que o eterno ative no seu coração o prazer em servir, em servir, em servir o outro, em servir na obra, em trabalhar para o Rei. Estenda as mãos, ore pela vida deles agora. Paizinho querido, Paizinho amado, nós nos unimos agora em oração por cada um, Senhor, que se voluntaria a fazer parte dessa equipe que trabalha, Senhor, na Tua obra, que serve, Senhor, de alguma forma nessa casa, Senhor, no reino. Nós oramos agora e declaramos blindagem na mente, nos pensamentos, no coração, que nenhum contra-ataque do inimigo contra a vida deles prospere. Repreendemos toda armadilha forjada pelo mal. Repreendemos, Senhor, todo plano arquitetado por Satanás. Declaramos que, independente dos gigantes, eles vão continuar avançando. E quando eles não estiverem bem, eles vão pedir ajuda, vão fazer amizades do reino de Deus, para que através desse ciclo forte, essa aliança forte de amizade do reino, eles possam uns ajudar os outros e continuar avançando no propósito, na chamada e na missão. Nós abençoamos eles como igreja, abençoamos, Pai, a casa, a família, Senhor, os planos, o propósito de cada um, de cada voluntário que está aqui na frente. Declaramos, Pai, que o desejo deles seja para o Senhor, que o desejo deles seja para o reino, que eles eliminem do coração e da mente a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Que o foco deles esteja no reino, naquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. O maior tesouro já existente antes da fundação do mundo, o propósito de um Deus amoroso para um filho que é amado. Declaramos, Pai, que esse propósito vai permanecer nos corações dos teus filhos que estão aqui na frente, que eles não serão enganados, ludibriados e nem se perderão. Em nome de Jesus, permanecerão firmes, mesmo diante da tribulação, permanecerão firmes, mesmo diante do dia mau, permanecerão firmes, e através da vida deles, outras vidas serão abençoadas, crianças serão abençoadas, adolescentes serão abençoados, jovens serão abençoados, casais serão abençoados, famílias serão restauradas, pessoas serão impactadas, Senhor, em nome de Jesus, até através de uma cadeira que é limpa. Quem sentar nessa cadeira vai sentir a unção do Senhor, até através de um banheiro que é limpo. Quem entrar nesse banheiro vai sentir a presença do Espírito Santo, porque o ungido do Senhor limpou aquele banheiro. Em nome de Jesus, nós selamos essa bênção, Pai, essa unção profética sobre a vida dos teus filhos que disseram: eis-me aqui, conta comigo, Senhor, nesse tempo. Que assim seja. E como igreja nós declaramos amém e graças a Deus. Amém. Se você tem algum amigo aqui, se você é familiar de alguém, sai do seu lugar, venha dar um abraço nele, dar um abraço nela, libere uma palavra profética sobre a vida dele, sobre a vida dela, pelo coração disponível em servir.
Gente, junta todo mundo para a gente bater uma foto rapidinho. Junta todo mundo para a gente fazer uma foto. Fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Junta todo mundo para a gente fazer uma foto. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Juntou, gente? Fogo nunca dorme, fogo nunca apaga. Junta aí pra gente fazer uma foto. Nunca apagará, não, não, não. Faz assim, ó. Vem. Fica as mulheres de um lado, fica os homens do outro. Vem as mulheres aqui pro meu lado esquerdo, os homens aqui pro meu lado direito. Isso. Dá um espaçozinho aí pra gente entrar aqui. Valeu, pessoal, que lindo! Mais forte essas palmas ao Senhor. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Diga amém. Aleluia. Amém. Sente-se, por favor. Se aconchegue aí no conforto do seu assento. Pegue a Bíblia Sagrada agora com muito amor e carinho. Aleluia. Pegue a Bíblia Sagrada com muito amor e carinho. Abra comigo em Gênesis, capítulo de número 3. Versículo 1. Seja muito bem-vindo a mais um culto de domingo à noite, aqui nessa casa, na família Promessa de Vida. Nós estamos em uma série de mensagens, cujo tema é Batalha Espiritual. Quem está vindo todo domingo e recebendo a palavra dessa série de mensagens, levanta a mão e diz amém. Amém. As mensagens estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube, tanto no da igreja, o culto completo, como no meu, Alisson Silvestre, só a ministração. Se você quiser revisar alguma palavra, uma e outra deu um pequeno problema na gravação, mas dá para você entender, e você vai lá, revisa, recebe da parte do Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos dar continuidade hoje, a partir do texto de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 1. Quantos creem que Deus vai ministrar o seu coração, diga glória a Deus. Aconselho você, todas as vezes que você vier para o culto aqui, traga papel e caneta para você anotar, você não perder nada, tá bom? Para anotar, quando você anota, você aprende 2 vezes mais. Na verdade, quando você anota, você aprende 5 vezes mais. Só ouvindo você aprende 5%, anotando você aprende 25%. Quando você ensina
aquilo que você aprendeu para alguém, você aprende, o seu cérebro absorve 50% daquilo que você está ensinando. Quando você começa a se esforçar para colocar em prática, 90% é consolidado no cérebro. O cérebro entra em um processo de transformação. Na ciência isso é chamado de plasticidade neural, a capacidade que o cérebro tem de se desenvolver, de realizar transformações. Pastor, quer dizer que uma pessoa que pensa que ela é algo, ela pode se tornar completamente diferente daquilo que ela pensa que ela é? Sim, pode, tanto para melhor quanto para pior. Mas o fato é que a sua melhor versão é a versão feita antes da fundação do mundo, porque você foi feito por Deus. As mãos do Senhor deram forma a você antes da fundação do mundo. Você foi feito em Deus antes da fundação do mundo. Quem lembra aqui da ministração que eu ensinei sobre a Neshama, o Bassá e a Nefesh? Quem lembra, levanta a mão. Não é? Então, o que foi feito antes da fundação do mundo? Quem lembra? A Neshama, que é o espírito. Deus é pai dos espíritos, é o termo utilizado na Bíblia. Ele gerou você dentro dele, assim como uma mãe gera um filho dentro dela. Deus gerou você dentro dele antes da fundação do mundo. Então você, resolve essa paranoia na tua cabeça. Você não é resultado de um aborto mal sucedido. Não. Você não é resultado de uma gravidez indesejada. Não. Você não é resultado de um abandono de pai ou de mãe. Pastor, eu fui criado pelo meu avô, pela minha avó, meu pai não me quis, minha mãe não me quis. Eu fui abandonado em um orfanato. Aí você entra em uma crise de identidade, que desemboca em uma crise de existência, e você vive perambulando, vivendo de um jeito, vivendo de outro, porque você fica perdido na sua própria existência, porque você não entendeu que não tem nada a ver com teu pai biológico, não tem nada a ver com a tua mãe biológica. Eles são imperfeitos, eles deram o que eles tinham para dar. Ninguém dá o que não tem. Talvez você esteja aqui, pastor, eu não recebi amor do meu pai. Quantos aqui não receberam o amor do seu pai? Levanta a mão. Olha só, gente, quase é 90% para cima. Nós vivemos em um país onde é comum pegar a certidão de nascimento das pessoas e não ter o nome do pai. Pastor, eu não recebi amor do meu pai. Mas cada um só dá o que tem. Se você não recebeu amor, é porque ele não tinha amor para dar. Entende isso? Então ele era tão carente quanto você. É isso que eu quero que você entenda. Não tem nada a ver com o outro. Para com isso. Olha para a eternidade e entenda que você, na eternidade, sempre foi plano de Deus. Coloca isso no teu coração. Deus te amou primeiro, mesmo quando você não estava nem aí para Ele. Estava nem aí. Você zombava dele, fazia hora. Fazia hora desse negócio de Deus, negócio de crente. Quem aqui já zombou? Quem aqui já escarneceu? Levanta a mão. Quando eu era pré-adolescente, eu passava nas ruas. Antigamente, há 20 anos atrás, tinha muito culto campal. A galera fazia nas casas, botava a caixinha de som para fora, colocava as cadeiras no meio da rua, de frente da casa,
E ali fazia um culto campal, chamava de culto campal. Quem lembra? Quem pegou essa época? Pronto. Eu era pré-adolescente, eu passava correndo com aquelas pedrinhas de pedrisco, de construção. Eu passava e jogava nos irmãos. Ih, glória a Deus! Ih! Pré-adolescente. Meu Deus, era uma peste. Menino, sua peste, para com isso. Pronto, era eu. Aí Deus me pegou com 12 anos de idade. Aí eu aprendi a amar a Deus. Mas o fato é que Ele me amou primeiro. Entende isso? É isso que eu quero que você entenda hoje aqui. Você pode estar cheio de dúvidas aí no teu coração. Não tem problema, fica tranquilo. Deus continua te amando. Ele te amou de uma tal maneira que deu seu único filho, que morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para hoje te dar a oportunidade de ter o teu verdadeiro Pai, o Pai perfeito, o Pai eterno, aquele que nunca falhou e nem falhará, aquele que te amou primeiro, que te amou de uma tal forma que se sacrificou por você. Você precisa desfrutar desse amor, você precisa se encher desse amor. Quando você se encher desse amor, as crises que você tem dentro de você, elas começam a ir embora. Quem tem problema com medo aqui, pastor, vez ou outra me bate assim um medo, pastor, um negócio terrível, levanta a mão. Está escrito: o amor do Pai lança fora todo o medo. Sabe qual é um dos grandes problemas dos cristãos da atualidade? Pergunte: qual é, pastor? Um dos grandes problemas dos cristãos da atualidade é fazer parte de uma congregação, estar com frequência no templo, mas não desfrutam do amor do Pai perfeito. Não desfrutam. Estão no templo, mas tem uma barreira entre eles e Deus. Eles não se aproximam de Deus para sentir o amor dele. Eles não chegam perto. Eles não desenvolvem, não se esforçam para desenvolver intimidade. É incrível, é escandaloso. Pessoas que estão há 10 anos dentro de uma congregação, mas não desenvolvem intimidade, não se enche do amor do Pai. Quando você começar a desfrutar do amor do Pai, pastor, como é que eu faço isso? Você pode fazer isso dentro de um culto, óbvio, você pode fazer, mas você vai começar a exercitar isso em casa. Vou passar um exercício, uma tarefa para você fazer em casa. Quem quer saber qual é o exercício, a tarefa, e vai fazer em casa, levanta a mão e diz: eu. Ok, você vai tirar um tempo para entrar no teu quarto. Você vai fechar a porta do teu quarto. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, busca o Senhor em secreto, porque o Senhor que te vê em secreto te recompensará publicamente, é o que diz a palavra de Deus. Quantos entendem que isso é a palavra de Deus? Diga amém. Então você vai tirar um tempo para entrar no teu quarto, você vai fechar a porta do teu quarto, preste atenção, você vai colocar um fundo musical. Você pode colocar um fundo musical da música Oceanos, por exemplo. Coloca lá, Oceanos e instrumental, pronto. Aí você coloca lá. Pastor, por que eu não posso colocar uma música? Não é interessante, porque quando a música começa a ser cantada, ela tende a conduzir você. E aí você começa a ser conduzido pela música e não conduz aquele momento com Deus, tá? Então coloca só um fundo instrumental. Fecha a porta do quarto, só você e Deus. Você vai fechar os olhos e vai começar a lembrar das passagens que revelam o que Jesus passou, que caracteriza o amor de Deus pela tua vida.
Aí você vai lembrar das chicotadas que Jesus levou. Por que Jesus passou por aquilo? Jesus teve que passar por aquilo para anular a tua condenação. Ele teve que passar, era o preço que era para você ter pago. Ele pagou por você, para que hoje você tenha a oportunidade de ser salvo. Entende isso? O salário do pecado é a morte. O teu pecado te conduzia à morte. Aí ele foi e morreu no teu lugar. Ele morreu no teu lugar. Quando a condenação chegar para você, tem uma condenação por causa que você pecou, tem uma condenação para você. Você vai, é a morte, a condenação. Não, mas aí Jesus chega como advogado. Advogado fiel, advogado fiel. Meu Jesus é para mim, advogado fiel. Aí Jesus chega como advogado fiel e diz: não, pera, o preço que ele tinha que pagar, que era a morte, porque o preço do pecado é a morte, esse preço já foi pago, e fui eu que paguei por ele. Por isso, para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Uau! Diga glória a Deus, gente. Meu Deus. Escute. Quando você estiver lá no quarto, de olhos fechados, comece a lembrar do que Jesus fez por você. Cada passagem que Jesus viveu aqui na terra, caracterizando o amor do Pai pela sua vida. Lembra. Oi, som, oi. Oi, som, Começa a lembrar de toda passagem que revela o amor do Pai, o amor de Deus por você. E você vai lembrar, você vai de olhos fechados, você vai lembrar de cada passagem, e vai dentro de você: poxa, como Deus me ama. Ele fez tudo isso porque Ele me ama. Ele não desistiu de mim. E você para e começa a sentir esse amor. Jesus poderia ter desistido, mas Ele não desistiu. O Pai deu uma missão para ele. Oi, som. Teste, som. Oi. Teste, som. Comece a lembrar do amor do Pai. Você vai trazer à memória cada passagem que revela o amor do Pai por você. E você vai tirar um momento para sentir esse amor. Quando você começar a sentir, você vai se encher desse amor. Quando você começar a se encher desse amor, vai ter muita coisa dentro de você que não é boa, que vai começar a ir embora da tua vida. Quem está entendendo isso, diga amém, gente. Não viva um cristianismo de crises existenciais. Não viva. Pastor, como que eu não vivo esse cristianismo de crises existenciais? Desfrutando do amor do Pai. Ele está acessível a cada um de nós. Quem está entendendo isso, diga amém. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Aí a gente começa a vencer algumas coisas que estavam nos vencendo. De novo. Aí a gente começa a vencer algumas coisas que estavam nos vencendo. Quando a gente se posiciona na libertação que só Cristo pode nos trazer, um ajuste começa a acontecer nas nossas vidas. Observe Eva. Eva estava aqui
conversando com a serpente. E nessa conversa com a serpente, o coração de Eva, os desejos o controlava. Os desejos controlavam o que, pastor? O coração de Eva. O coração de Eva estava sendo controlado por desejos. Eu falei sobre isso domingo passado, a anomalia do desejo. Quando a serpente começa a conversar com ela, ela revela o desejo que dominava, que estava dominando o coração dela. E ela fala algumas coisas que não eram verdades, que não existia. Ela diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no centro. A gente já viu que não era a árvore da vida que estava no centro. Ela diz que não é para tocar. Deus não disse isso. Onde que está na Bíblia que Deus disse que não é para tocar? Deus disse que não era para comer. De onde foi que ela tirou isso? Está aqui, ó, ela disse assim, versículo, olha aqui, ó, versículo de número 3. Verso 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não estava no meio, e Deus não falou que não era para tocar. De onde que ela tirou isso, gente? Olha a anomalia do desejo realizando uma mudança espiritual geográfica. Eu falei sobre isso domingo passado. Quem estava domingo passado aqui? Levanta a mão. Quem estava domingo passado? Nós falamos sobre a mudança espiritual geográfica acarretada pela anomalia do desejo, pelo desejo incontrolável que coloca algo ou alguém no centro das nossas vidas. Quem lembra disso, levanta a mão e diz: eu. Presta atenção, todos nós nos tornamos filhos, estamos debaixo dessa paternidade de Adão e Eva, desse coração dominado pelo desejo, que realiza uma mudança geográfica espiritual. Todos nós estamos debaixo dessa paternidade. Por isso, com muita facilidade, nós colocamos coisas no centro da nossa vida, nós colocamos pessoas no centro da nossa vida. Nós somos dominados por um desejo incontrolável, que desemboca na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. O que seria de nós se não fosse Jesus Cristo? Quando Jesus vem para colocar de volta no centro a árvore da vida, que foi removida por causa da anomalia do desejo. Quando Jesus vem para colocar de volta no lugar aquilo que não deveria ter saído do seu devido lugar. Quando Jesus vem com a proposta de ajustar o que está desajustado. Quando Jesus vem, Jesus olha, é como se ele dissesse assim: está uma bagunça, você sozinho não consegue organizar, eu estou aqui para organizar aquilo que você sozinho não conseguiria, por causa do erro de Adão e Eva. Eu estou aqui para te dar a oportunidade de consertar as coisas. Jesus vem para devolver para o meio, para o centro, aquilo que não era para ter saído do centro, que não era para ter saído do meio. Quem lembra que eu ensinei aqui, domingo passado, que Eva colocou no meio a árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo que no meio estava a árvore da vida? Quem lembra disso, levanta a mão. Ok, aí Jesus veio para colocar no lugar o que foi removido geograficamente, espiritualmente, do seu devido lugar. Quando o desejo começa a controlar a sua vida, você realiza uma mudança espiritual geográfica.
e aquilo que era para estar no seu devido lugar começa a ser deslocado, e você começa a viver uma vida completamente desorganizada, pensando que está vivendo uma vida organizada. Só que o que move você? O desejo, a cobiça, a concupiscência, os prazeres da vida, os prazeres da carne, as vaidades. Quem que tem coragem de pregar isso aqui que eu estou pregando para você? Vai caçar aí, vai procurar. Quem que tem coragem de pregar? Poucos são os pastores que têm coragem de ensinar isso aqui que eu estou ensinando para você. Por quê? Porque o povo vem para a igreja, o povo vem, olha como as coisas estão invertidas. Vem aqui uma pessoa para representar Jesus aqui, vem uma pessoa para representar Jesus, fica bem aqui, rapidinho, vamos lá, um voluntário, corre aí, só um, gente. Isso, irmã, vem, bem aqui. A irmã vai representar Jesus, eu ia dizer Jesusa, vai representar Jesus aqui, a irmã. Pronto, fica aí, irmã, deixa eu pegar aqui a coroa de espinho aqui. Será assim? Irmã, eu posso empurrar, irmã? Pode? Hã? Não, bota devagarzinho, vai. Coloca devagarzinho, vai. Segura, bota a mão para não machucar. Pronto, segura aí, vira para a igreja. Pronto, a irmã é a Jesusa. Pronto. Agora vem alguém que começou a buscar Jesus. Vem para cá. Tá? Você vai representar, pode ser alguém antigo na fé, não tem problema. Você vai representar a pessoa que está buscando a Jesus. Pode vir, um voluntário, vamos lá. Aí, vem Lucas. Corre, Lucas. Pronto. Fica bem aí, Lucas. Isso. Tu tá com a carteira aí no bolso? Tá não? Pega aqui. Celular aí, celular. Ficou tudo lá? Segura aí. Pronto. Não, é para segurar, mano. Botar no bolso não. É que é carregar minha carteira. Levanta, segura a carteira e levanta assim, ó. Pronto. Ele já estava agradecendo a Deus. Pensou que Deus tinha mandado eu dar minha carteira para ele. Olha. Presta atenção. Faz assim, Jesus, assim, com a mão levantada assim, ó. As duas. Isso, assim. Pronto. O que é que Jesus tem na mão? Um cocô? Aí a máscara. Jesus. Ó. Preste atenção. Aqui é Jesus, né? E aqui é a pessoa que começou a vir para a igreja. Olha como isso se multiplicou, tá certo? Preste atenção. Essa pessoa, ela não está com Jesus no centro da vida dela. Talvez até da boca para fora ela esteja, mas de verdade ela não está. Como é que você sabe? Quando o negócio começa a ficar complicado, financeiramente, os problemas começam a se multiplicar dentro de casa, essa pessoa começa a ficar triste. Primeira coisa que ela diz é isso aqui, ó. Depois que eu entrei nessa igreja, as coisas começaram a dar errado para mim. Como é que pode? Não vou mais para essa igreja não. Quem já ouviu alguém dizer isso, gente? Levanta a mão aí. Por quê? Porque essa pessoa está vindo para Jesus para buscar o que Jesus tem para dar. Ou seja, Jesus não está no centro da vida dela. O que está no centro da vida dela são as coisas, os bens materiais, é o dinheiro. Talvez, se ele for um empresário, seja a empresa dele. Entende? Pode ser que uma pessoa esteja no centro da vida dele. A vaidade está no centro da vida dele. Aí ele se aproxima de Jesus, para Jesus satisfazer a vaidade dele. Ele se aproxima de Jesus, para Jesus encher a carteira dele. Ele se aproxima de Jesus, para Jesus dar aquilo que ele está nutrindo no coração dele. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. As pessoas estão se aproximando de Jesus, para Jesus satisfazer os desejos mundanos delas. Gente, que Jesus é esse que está sendo vendido dentro das igrejas aí fora?
Que Jesus é esse? Porque o Jesus que eu conheci na Bíblia, ele diz assim, ó: vinde após mim. Fala assim, irmão, vinde após mim, só que tem um detalhe. Fala assim, ó, só que tem um detalhe. Você vai ter, aponta assim para ele, você vai ter que negar a si mesmo, renunciar o teu eu, tomar a tua cruz, aí sim, você vai me seguir. Quem lembra da passagem do jovem rico, gente? Quem lembra? Que o jovem rico disse assim: eu cumpro todos os mandamentos. Jesus disse: falta-te uma coisa, uma única coisa. Ele: o quê? Pega tudo que tu tem, dá aos pobres, vem me segue. E aí ele saiu triste. Por quê? Porque no centro da vida dele não estava Jesus, estava o dinheiro, estava as posses. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: o que está no centro da tua vida? Pastor, dinheiro é mal? Não, mas colocar ele no centro da tua vida se tornará a raiz de todos os males, entende? Dinheiro é ferramenta para cumprir propósito, dinheiro é combustível para impulsionar o veículo, o carro, a tua vida na direção da chamada, daquilo que Deus tem para você. Mas ele não pode se tornar o propósito da tua vida, e ainda mais, você querer usar Jesus para poder satisfazer o teu propósito, que é o dinheiro. Muita gente vem para a igreja atrás de dinheiro, muita gente vem para a igreja atrás do que Deus tem para dar, e quando Deus não dá, fica tristinho, fica tristinha. Muita gente vem para a igreja atrás da bênção e não do dono da bênção. O que está no centro da tua vida? Jesus chega na tua vida para colocar cada coisa no seu devido lugar, e no centro da tua vida tem que estar o Senhor, e no centro da tua vida tem que estar Deus, tem que estar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No centro da tua vida tem que estar Jesus. Senhor, tira tudo menos a tua presença. Por quê? Porque a presença dele é mais importante, porque Cristo é mais importante, porque a vida com Deus eternamente é mais importante. Quando que isso vai entrar na tua cabeça? O que está no centro da tua vida? Tem gente que no centro da sua vida está a imoralidade, o adultério. O que está no centro da tua vida? Quando é que a tua ficha vai cair para você ajustar o que precisa ser ajustado? O que precisa acontecer para você reconhecer o teu erro, se arrepender e colocar Deus de verdade no centro da tua vida? Chegou o tempo de remir o tempo. Fale para duas pessoas: você já perdeu tempo demais. Diga: a hora é agora, e o tempo é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Diga glória a Deus. Amém ou não amém, gente? Venha cultuar, venha congregar, porque você decidiu colocar Jesus no centro da sua vida e glorificá-lo independente de qualquer coisa. Quantos conseguem entender isso? Digam amém. Então dê uma salva de palmas ao Senhor. A irmã, eita irmã, pagou um preço aí, não foi? Obrigado, viu? Escute, para a gente concluir, eu quero que você entenda. Olha, pastor, o pastor está dizendo que, deixa eu só ver se eu entendi, pastor. O pastor está falando que Eva, juntamente com Adão, moveu de forma espiritual e geográfica as coisas, colocando no centro o que não era para estar no centro, e tirando do centro o que era para estar no centro? Sim. O pastor disse também que Jesus, ele veio para desfazer essa bagunça e colocar no centro
o que é para estar no centro e tirar do centro o que não é para estar no centro? Sim. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. Abre comigo em Apocalipse. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 7, versão ACF. Apocalipse 2:7 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às o que? Igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Jesus veio para devolver para o seu lugar aquilo que foi removido espiritualmente do seu devido lugar. Eva colocou no meio a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus devolveu para o meio a árvore da vida. Aquele que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A árvore que está no meio não é a do conhecimento do bem e do mal, é a árvore da vida. Jesus nos deu a oportunidade de comer da árvore que está no meio, que é a árvore da vida. Só em Cristo a árvore da vida volta para o seu devido lugar, porque em Cristo aquilo que estava fora do lugar por causa do coração caído, escute, em Cristo aquilo que estava fora do lugar por causa do coração caído volta para o seu devido lugar, porque aquele que caiu em Cristo tem a oportunidade de se levantar e de se reerguer. Pastor, eu cheguei aqui caído, pois o Senhor está te dando a oportunidade de se reerguer. A queda trouxe a percepção errada. Deixa de ser cabeça dura, deixa de ser teimoso, deixa de ser turrão, turrona. Amolece teu coração, abre tua mente, começa a enxergar diferente. É um novo tempo, é uma nova história para você. Abre teu coração para entender aquilo que tu nunca entendeu. O Senhor vai te ensinar coisas que há muito tempo era para você ter entendido e você não entendeu, porque você até hoje foi um cabeça dura, foi teimoso, mas a partir de hoje não será mais. Vai abrir o coração e vai dizer: Senhor, eu quero aprender. Olha aqui, gente, ó. Você sabe por que Eva disse que não podia tocar, sendo que Deus não falou isso? Por que ela disse que Deus disse que não podia tocar? Deus não falou isso. Você quer saber? Quem quer saber por que Eva disse que não podia tocar? Quem quer saber? Deus não falou isso. Por que ela disse que Deus disse? Por que ela disse que Deus falou, sendo que Deus não falou? Abra comigo a Bíblia Sagrada em Gálatas, capítulo 3, verso 19. Gálatas 3, 19. Diz assim: logo, para quem é a lei? Foi ordenada por causa das, o que, gente? Transgressões. Então, vamos lá. Tem a lei, sim ou não? Sim. A lei foi criada, ela foi ordenada. Por quê? Por causa das transgressões. Então quer dizer que a lei, ela foi criada por causa das transgressões. Quer dizer que quando houve as transgressões, ainda não havia lei. Se a lei foi criada por causa das transgressões,
Então, quando houveram as transgressões, não havia lei. Então o que foi transgredido? Se a lei ainda não havia, se ela foi criada por causa das transgressões, o que foi transgredido? Transgrediu a lei? Não, porque não tinha lei ainda. A lei foi criada por causa das transgressões. Para cada transgressão uma lei foi criada. Mas o que foi transgredido? Transgrediram o que, se não tinha lei? Repita comigo: os princípios. Transgressão dos princípios. Para cada princípio que foi transgredido, uma lei foi criada. Para cada princípio que foi transgredido, uma lei foi criada. Para cada princípio que foi transgredido, uma lei foi criada. Os princípios, eles são antes da lei. Os princípios, eles são eternos. Ainda que nós não estejamos vivendo no tempo da lei, o tempo continua sendo tempo de princípios, porque os princípios são antes da lei, os princípios são durante a lei e são depois da lei. Princípios são atemporais. Repita: princípios são o que? Vai. Princípios são atemporais. Só as mulheres. Princípios são atemporais. Só os homens. Princípios são atemporais. Só os solteiros. Só os casados. Fazer o que, né? Eu vou ver o tempo ainda que os solteiros. Eu tô na fé, gente. Há quem diga que solteiro é uma desgraça. Eu não concordo com isso. Acredito que isso vai mudar. Princípios são atemporais. O que é que isso significa, pastor? Vale ontem, vale hoje, valerá amanhã. Quantos estão entendendo isso agora? Princípios são atemporais. Mesmo que você não viva mais no tempo da lei, o tempo que nós vivemos continua sendo o tempo de princípios. Por isso que quem quebra princípio, por ele é quebrado. Repita comigo: quem quebra princípio, por ele é quebrado. O que você planta, certamente você colherá. Então, a lei foi criada por causa das transgressões. Mas transgrediram o que? Os princípios. Todas as vezes que um princípio é quebrado, uma lei é criada. A quebra do princípio, escute, ela inicia através da queda no coração, da queda do homem, do coração que começou a se perder. Você não pecou, mas você está percebendo que teu coração está se perdendo. Como que eu sei, pastor? Sabe aquele momento que chega que você diz assim: não estou sentindo mais nada, estou indo para a igreja, mas eu estou saindo do mesmo jeito, a pregação não mexe mais comigo, o louvor não tem mais unção. Só que não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Tem a ver com o quanto o teu coração está distante de Deus, o quanto que o teu coração está se perdendo. E aí, a quebra do princípio começa com a perda do coração. Na medida que o teu coração começa a se perder, o princípio começa a ser quebrado. E quando o teu coração começa a se perder, dentro de você, você mesmo começa a criar regras. Você começa a criar regras, você começa a criar leis internas, que são suas, porque você quer construir uma barreira entre você e o pecado. O que é a lei? É a barreira entre você e o pecado. O que é a regra? É a barreira entre você e o pecado.
Você cria leis e regras para construir uma barreira entre você e o pecado. Por isso que Eva, quando o coração dela começa a se perder, quando ela começa a cair no coração antes mesmo de pecar, ela cria uma regra que não existia. Por que que ela criou essa regra? Não tocareis no fruto. Foi uma regra que Eva criou, isso não existia. Ela cria a regra, não tocareis no fruto. Por quê? Porque ela começou a transgredir o princípio no coração. Quando há transgressão, cria-se leis. Quando há transgressão, cria-se regras. A lei foi criada por causa da transgressão. Quando ela começa a transgredir o princípio no coração, mesmo antes de pecar, ela cria uma regra. Qual foi a regra que ela criou? Não tocareis. Deus não disse isso, foi Eva que criou. Eva criou a primeira lei da Bíblia. Eva que criou a primeira lei. Não foi Moisés, foi ela que criou. Não tocareis no fruto. Ela criou por causa da transgressão do princípio. Olha que loucura, gente. Aí você tem que tomar muito cuidado, porque tem coisa que você coloca na sua cabeça que não tem nada a ver com Deus, tem mais a ver com você do que com Deus. Tem coisa que você coloca dentro de você que reflete a transgressão do teu coração. Tem gente que chega aqui na igreja e diz assim: aí esse negócio dessa igreja escura na hora do louvor, isso não é de Deus não. Por quê? Por que não é de Deus? O que é de Deus e o que não é de Deus? Por que você está criando essa regra? O que foi que você transgrediu no seu coração que você quer criar essa regra para essa igreja? Você olha e começa a criar regra. Qual é a transgressão que você está ocultando, que você quer que as pessoas caminhem do seu jeito? Que você diz assim: rapaz, aquela irmã fulana, aquilo dali não é de Deus não. Aquele irmão fulano, aquilo dali não é de Deus não. Por quê? Que autoridade foi essa que Deus lhe deu para você dizer quem que é de Deus e quem que não é de Deus? O que você está acessando para julgar as pessoas, se não a transgressão do teu próprio coração? Gente, que loucura! Quando você vai em algumas igrejas, nos dias de hoje, tem algumas igrejas que você vai, que lá a igreja é cheia de doutrinas de homens, regras criadas por homens, e as pessoas lá dentro, se elas não seguirem, elas estão em pecado. Existem liturgia ministerial, tudo bem, cada igreja tem que ter sua organização, ok, tudo bem, mas quando você transforma aquilo em uma doutrina, homem não pode isso, mulher isso, e você começa a construir doutrinas, que não foi Deus que falou, não foi Deus que disse, e você coloca como Eva, como se fosse Deus que tivesse falado. A serpente diz: como é que Deus falou? E ela diz: não tocareis. Mas Deus não falou isso. E as pessoas estão aí no meio cristão, propagando coisas que Deus não disse, como se Deus tivesse dito. O que isso revela, gente? Se não a transgressão no coração daquele que criou? Se não um princípio possivelmente quebrado dentro de alguém? Tem gente que vem de outras igrejas para cá e fica na cadeira com uma dificuldade de receber o novo de Deus. Uma pessoa chegou para mim chorando e disse: pastor, eu estou muito feliz, pastor, porque eu estou vivendo esse tempo novo aqui, mas pastor, eu não estou conseguindo, a minha cabeça, pastor. E essa pessoa começou a chorar, e eu disse: irmão, o que foi? Ela disse: pastor, eu aprendi muita coisa errada.
E eu fico lutando contra isso toda hora dentro de mim. É uma guerra, pastor, é uma luta que eu travo dentro de mim. Porque colocaram coisas na minha cabeça que não é de Deus, não foi Deus que disse. E talvez você esteja aqui hoje e você esteja passando por essa realidade. Você é aquela pessoa que você não consegue receber na totalidade de Deus, porque tem coisas dentro de você que não eram para estar dentro de você. Você não consegue viver na plenitude do propósito que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus que você até está vindo para o culto, você está conseguindo vir para o culto, mas você não está conseguindo retomar a tua chamada, você não está conseguindo retomar o propósito que Deus tem na tua vida, porque tem uma bagunça espiritual, muita coisa está mudada geograficamente, de forma espiritual dentro de você, por causa da transgressão do princípio, por causa da anomalia do desejo, por causa de coisas que foram colocadas dentro de você que não é de Deus, e hoje você tem um problema seríssimo, é essa bagunça na sua cabeça e essa bagunça no seu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa, existe alguém que é especialista em resolver essa bagunça, e esse alguém se chama Jesus. Existe alguém que é especialista em colocar cada coisa em seu devido lugar e tirar, remover aquilo que não é para estar dentro de você. Esse alguém se chama Jesus. E nessa noite um portal se abre diante de você, para que você dê esse novo passo de reajustar, de reorganizar tua vida espiritual, tua vida emocional, teus pensamentos, para uma retomada de chamada, de propósito e de missão, porque Deus tem propósito contigo, Deus tem chamada contigo, e esse é o tempo de você não se acovardar mais, esse é o tempo de você não retroceder mais, esse é o tempo de você não aceitar mais a paralisia, esse é o tempo de dar passos na direção do propósito que Deus tem contigo, de se encher de Deus e de transbordar Deus sobre a tua família e sobre a vida de milhares de pessoas, porque o Senhor te ama, você é filho amado, e Ele fez você para andar, para caminhar com Ele, e tê-lo no centro da tua vida. Quantos estão entendendo isso, digam amém. Quantos estão entendendo isso, digam glória a Deus. Pastor, eu decido, pastor, ter Deus, ter Cristo como centro da minha vida, e me mover a partir de hoje, não mais pela concupiscência da carne, dos olhos e pela soberba da vida, me mover pelo propósito, pela missão, pelo que Deus tem comigo aqui nessa terra. É o que eu decido, pastor. Então fique de pé no seu lugar, que nós vamos orar. Se você decidir